Boa noite para todos. A doutrina espírita nos informa acerca da origem da vida e do surgimento de todas as coisas, que nós, ao contrário do que muitas vezes lemos nas obras românticas, nas obras maravilhosas, principalmente do século XIX, daqueles autores extraordinários, que ao contrário do que nós podemos imaginar, segundo aquilo que o Espiritismo fala, nós não nascemos consagrados a ninguém. Nós não nascemos com um destino selado a pertencer a nenhuma outra pessoa particularmente. Porque quando Deus criou a cada um de nós, criou cada um de nós como sendo um ser completo em si mesmo, e um ser com capacidade para decidir sobre sua própria vida e com condições de encontrar o seu próprio destino através do seu livre-arbítrio, sem uma definição na origem da nossa história de quem seria esse alguém com o qual nós juntaríamos o nosso coração para que fizéssemos dessa forma uma dupla inseparável. É como se fosse mais ou menos assim. Deus, ao criar os espíritos, não criou ninguém no princípio consagrado a ninguém. Nós todos somos almas completas e independentes umas das outras. Não existe, na visão do Espiritismo, o conceito daquilo que se convencionou chamar pelo nome de metades eternas. Não existem metades eternas. O que são metades eternas? É exatamente essa ideia de que alguém possa ser a metade do outro alguém. Até na internet, de vez em quando, passam uns textos bonitinhos que diz assim: porque Deus, quando nos criou de maneira que nós somos um anjo de uma asa só. Por isso que a gente não pode voar. Daí a gente vai encontrar uma outra pessoa que tem a outra asa. Aí quando você encontrar o outro que tem a outra asa, aí sim vai ter as duas asinhas. Aí vai poder voar. Só que quando encontrar outra asinha, encontrou outro corpinho também. Vai ficar pesado do mesmo jeito, quer dizer, são duas asinhas para levar dois corpinhos. Também não dá para voar com só duas asas e dois corpos. Então, na visão do Espiritismo, nós não temos essa consagração de início de metades eternas. Não é? Não temos aquela coisa que a gente vê nos romances, aquela coisa maravilhosa. Não! Nasceu com um destino selado. Desde o princípio, Deus já criou consagrado um para o outro. Não. Nós, na verdade, nascemos sem nenhuma relação dessa natureza. E o que vai acontecer conosco é que o homem, pela sua própria história de vida, o homem ele é um ser gregário. O homem é um ser que vive em comunidade. Essa é uma herança que nós trazemos do processo da evolução que nós viemos. Nós somos resultado de um processo de amadurecimento biológico no planeta que demorou milhões de anos, e nesse processo de amadurecimento biológico nós chegamos a uma condição tal em que, se a gente for perceber, os nossos ancestrais biológicos, eles andam todos em bando. Para ser mais claro do que eu quero dizer, os macaquinhos andam em bandos. Andam em bandos, eles não andam sós. Eles andam em grupos. E esses grupos vieram num processo natural de evolução, que a própria biologia se encarrega de nos dar as orientações sobre isso, até que formaram os núcleos humanos, os primeiros núcleos humanos que se tem notícia na face da Terra. Esses núcleos que foram gerados nessa época, eles eram formados por espíritos que estavam ensaiando as primeiras experiências na condição de ser humano. Eles eram aquilo que nós consideramos em doutrina espírita pelo nome de espíritos primitivos. Quando a gente fala que o espírito é primitivo, a pessoa tem logo a ideia de que a pessoa é estúpida. Fulano é muito estúpido. Não. Primitivo é no sentido de aqueles seres que não conhecem ainda a fala,
não conhecem o fogo, não sabem que se pegar a semente que comeu e plantar no chão, nasce uma planta semelhante àquela que ele comeu. Não sabe praticamente nada, não sabe nem pescar direito, não tem armas para pescar, vai montar as suas ferramentas, vai começar a elaborar pedra polida, pedra lascada, vai manusear ferro para conseguir fazer ponta de faca. Então é um processo todo de construção. Esses seres, chamados seres primitivos, eles não possuem necessariamente nenhum ascendente espiritual que os vincule, ou seja, não são espíritos que estão juntos porque têm outras encarnações e outras encarnações e outras encarnações juntas. Eles estão iniciando um processo de desenvolvimento e eles não têm nenhuma vinculação espiritual maior do que aquela do fato de haverem nascido no mesmo lugar. Os espíritos que nascem aqui nesta condição, eles não têm um histórico reencarnatório necessariamente entre eles. Da mesma maneira que o macaquinho lá, ele não tem obrigatoriamente uma vinculação com a mãezinha dele, porque ele não é daquele grupo de macacos há não sei quantos mil anos. Nós também aqui não tínhamos vínculos maiores do que aqueles que as próprias circunstâncias das provas que nós estaríamos apresentando nos chamariam para viver. Nesse sentido, nós dizemos que os espíritos se reúnem por uma característica, pelas provas que eles vão passar. As provas que os espíritos vão atravessar é que juntaram. Quem são esses espíritos? São espíritos em começo de evolução. Eles precisam de aprender a pescar, eles precisam aprender a caçar, eles precisam aprender a criar uma maloca, um negócio para se colocar debaixo. Eles precisam aprender a desenvolver ferramentas, a descobrir os segredos da floresta. Esses espíritos, eles têm determinadas provas comuns. O que vai juntar esses espíritos, portanto, não é o ascendente espiritual, não são os vínculos espirituais de reencontrar com A ou com B, mas é a natureza das provas que eles estão atravessando que vão juntar essas entidades para que elas permaneçam juntas. No dizer da doutrina espírita, o que junta os espíritos no começo da sua história é a chamada natureza das provas. É as circunstâncias que atraem os espíritos que precisam passar por experiências similares. E aí, aquele grupo se torna um grupo depois mais bem constituído, evolui para uma comunidade indígena, que já tem uma sociedade organizada, que tem um pajé, que tem um cacique, que tem todo um conhecimento de ervas, que já se organiza para caçar, que tem o seu estilo de arte, desenvolveu sua cultura de dança. Já é um processo de evolução dentro desse crescimento nosso, no sentido da formação das vinculações que nós temos. Então, nesse momento, nós vamos observar que quando estamos, por exemplo, numa tribo indígena, nós já estamos num processo mais avançado de desenvolvimento dessas vinculações sociais que nós temos aqui. E aí, os espíritos que passam a se vincular a partir das relações de pai, mãe, filho, etc., já não são necessariamente somente vinculações pela natureza das provas. Eu posso ter já vinculações de natureza espiritual no meio desse grupo. Eu posso ter, digamos, numa tribo, onde existem diversos índios, uma boa parte deles estão ali pelas circunstâncias das naturezas, das provas que eles têm para atravessar. Mas eu já posso identificar entre algumas pessoas que compõem alguns núcleos familiares da tribo, que aquele índio, que é filho daquela índia, ele já tem uma vinculação com ela do ontem, já criou-se um vínculo.
Olha só que interessante, na existência passada, aquele índio também teve esse mesmo filho. Ou olha só, ele que era filho agora é pai desse índio. Ou seja, começa a aparecer uma relação de familiaridade entre os espíritos que em princípio eles eram estranhos. À medida em que vai se consolidando o processo de construção da consciência e que nós vamos avançando na direção da civilidade, por assim dizer, essas vinculações espirituais, elas vão perdendo a probabilidade de se darem pela natureza das provas e vão passando a acontecer muito mais em função dos ascendentes espirituais do que dos ascendentes da natureza das provas. Eu sei que eu não estou sendo claro no que eu estou dizendo, eu vou repetir. Na evolução nós caminhamos no rumo da perfeição. Espíritos que se encontram no início desse processo evolutivo têm famílias formadas por processos que não são de ascendente espiritual. São formados pela natureza das provas. À medida que nós vamos avançando na evolução e caminhando na direção do progresso espiritual, a tendência é que aqueles que aportam no nosso lar, que chegam na condição de filhos, têm uma probabilidade cada vez menor de serem entidades que se vinculam a nós pela natureza das provas. E são, com muito mais chances, espíritos vinculados aos nossos processos espirituais e às memórias, às histórias, às ligações que nós temos do passado, o que é bastante lógico, porque se eu não tenho um passado, como é que eu vou definir quem é que vai fazer parte da minha história? À medida que eu vou construindo relações, eu vou justificando o reencontro com determinadas entidades, com determinados espíritos que voltam a se encontrar em cenários distintos ou assemelhados, para que o processo de educação ao qual todos nós estamos sujeitos, eles comecem então a se dar. Dessa maneira, portanto, à medida que a gente vai avançando na linha do progresso, as nossas famílias vão tendendo a perder o ingresso de espíritos na condição de natureza das provas, para que a gente comece a ter, com muito mais incidência, espíritos que aparecem no nosso lar, movido por uma coisa chamada ascendente espiritual. O ascendente espiritual são todas as manifestações de parentesco que surgem em função de laços anteriores. O que me liga é um laço anterior. Eu tenho, por exemplo, uma família e tenho 8 filhos. Esses 8 filhos, 6, 7 deles são espíritos que eu já conheci do passado. E pode ter 1 ou 2, ou até nenhum, ou até 3, não é? Que são espíritos que não são do meu passado, que estão vindo para se relacionar comigo por conta da natureza das provas. Esta discussão define a questão dos vínculos familiares e das relações de formação da estrutura do processo de formação dos núcleos familiares, que é o nosso objeto de estudo da noite de hoje. Nós que na primeira terça-feira conversamos especificamente sobre as energias afetivas, as energias genésicas, que na segunda terça-feira conversamos especificamente sobre os cárceres afetivos e as consequências dos nossos delitos na área da sexualidade, que na última terça-feira conversamos mais especificamente sobre as síndromes cromossômicas, os processos de alterações orgânicas consequentes nas existências futuras dos dramas psicológicos e orgânicos em função dos processos de ação na área da sexualidade. Hoje a gente vai distender esse nosso processo de entendimento da nossa vida afetiva para entender a relação daqueles que estão próximos de nós, como é que surgiu
esse processo de vinculação ao qual todos nós estamos sujeitos. Bom, o que nos fala o Espiritismo acerca desse processo de vinculação? Diz a doutrina espírita que o homem, por ser um ser gregário, por ser um indivíduo que convive com outras pessoas pela própria natureza da sua estrutura, ele necessita o contato social, até porque é através do contato social que eu vou medir as minhas virtudes. Quem mora só na ilha não sabe se é egoísta. Para eu saber se eu sou egoísta, eu preciso ter alguém com quem dividir alguma coisa. Se eu não tiver com quem dividir, vai ficar difícil de eu saber se eu sou egoísta ou não. O bom é quando você tem aquele monte de irmão, não é? E aí chega uma barra de chocolate assim, e daí você vai decidir o que é que você vai fazer. Se você quebra no meio, separa metade para você e outra metade você quebra em seus irmãos, né? Que é uma opção. Se você vai comer escondido, se vai dividir entre todos, ou você vai dizer, não, como eu não faço nem questão, pode comer, eu já estou evoluído. Eu conheci uma moça, faz muito tempo isso, e aí ela tinha 2 irmãos, e ela ganhou 2 abacates. Como é que ela ia dividir isso? Isso é fato verídico. Chegou com os irmãos em casa e disse, olha, eu ganhei 2 abacates, e então eu vou dar um para você e vou dar o outro para você. Aí, muito obrigado. Aí eles pegaram o abacate. Agora eu achava justo cada um me dar metade, porque dividir comigo. Aí cada um deu metade, ela ficou com o inteiro, cada um ficou com uma banca, né? Mas, bom, são técnicas, não é? Mas o certo é que a gente, no processo de convivência, no início da nossa evolução, nós iremos começar a conviver com as pessoas a partir de um expediente que é a natureza das provas. Eles conviverão conosco, eles estarão em nosso redor. E aí a gente vai, pela natureza das provas, conviver com as pessoas que não são iguais a nós. As pessoas são diferentes de nós. E se a gente os outros nos incomodam, é um sinal de que a gente também é provado estar incomodando os outros também, não é? Nossa, mas falando que é uma música horrível. A música do vizinho é ridícula. Mas se é verdade que ela é ruim, de repente a sua pode estar incomodando ele também, né? A gente nunca se pensa que é aquela músicazinha calminha e tal, MPBzinho, eu não aguento isso. Não aguento essa batidinha. Agora tem que ser rock, forró, né? E a pessoa põe essa musiquinha. Então a gente de repente pode até estar incomodando o outro e não sabe. Mas, como falam as obras espíritas, é esse processo de natureza das provas que vai fazer com que a gente conviva. Nós temos a necessidade do contato social. Nós carecemos disso. Nós precisamos disso. E há um instrumento muito curioso na natureza, que aqui eu faço um parêntese, isso que eu vou falar não é conteúdo de obra espírita. Eu vou pegar isso lá da biologia e trazer para cá para a gente fazer essa reflexão. A biologia diz que o homem decidiu andar em pé. Andava naquela postura braquial e decidiu se colocar em pé. Isso é uma maravilha. A gente se colocou em pé por uma razão muito lógica. Ficamos de pé porque o nosso olfato é muito ruim. Então a gente andava abaixado na savana e a gente era comido pelos leões. Para poder não ser comido, nós tínhamos que usar o nosso melhor sentido. E o melhor sentido do ser humano é a visão. Aí a gente teve que se colocar de pé para poder olhar por cima da savana, ver quando o leão vinha. E aí a gente acabou tendo que ficar em pé. Isso foi uma maravilha, porque garantiu a sobrevivência, liberou as mãos que se desenvolveram para fazer peças cada vez mais complexas, afastou o polegar dos 4 dedos, gerando essa ferramenta extraordinária que é a mão humana. Conseguimos progressos extraordinários com desenvolvimento cerebral, conseguimos vantagens maravilhosas
Mas tivemos uma contrapartida. Como tudo, a exceção de Deus tem dois lados, tivemos um problema, que é o parto. O parto passou a ser mais doloroso. Porque no momento em que a mulher se colocou de pé, ela sofreu um estreitamento da bacia. E daí, comprimiu os ossos e ela começou a ter um parto muito complicado. Para reduzir essa dificuldade, dizem os estudiosos, o processo de maturação do bebê não pôde se completar dentro do útero. E a mamãe humana, ela tem uma criança que, na visão da biologia, é um feto que ainda não se completou. Por que disse isso? Porque quando o cavalinho nasce, se coloca de pé e vai atrás da égua. Quando o outro animalzinho, a zebra, nasce, mesma coisa. Se você observar, os mamíferos, eles nascem, à exceção do canguru, nasce e já vai acompanhando a mãe. O homem é completamente frágil. Completamente frágil. Se você não tiver uma mãe para cuidar de você, você não sobrevive. Não sobrevive. Tem que ter um cuidado ali para poder fazer a gente chegar à idade adulta. Então esse processo que a biologia dá o nome de fetalização, que foi esse processo de redução da bacia que expulsou o ser humano antes do estado maduro para a vida de relação, produziu uma fragilidade enorme do feto e uma relação de dependência com a mãe profunda, que gerou a necessidade desses laços serem mais apertados. Porque não dá para você ter uma relação frouxa, familiar, no ser humano, em função da dependência que o bebê tem da mãe. Bom, o certo é que, biologia à parte, diz a doutrina espírita que esta relação, ela vai perdurar durante uma existência inteira. Você vai conviver 30, 40, 50, 70, 80 anos com uma pessoa. Imagine. E aqui eu dou uma dica para o pessoal que está na faixa dos 40 anos. Segundo os estudiosos, quem hoje está na faixa dos 40 anos irá chegar até os 90. Porque a biologia, a medicina está evoluindo em termos de recurso e vai dar a gente condição de chegar até os 90. Mas não é 90 caquético, não, é até os 90 com qualidade de vida. É aqueles 90 com corpinho de 20, aquela coisa assim, né? Você com 90 mais vivendo, não é sobrevivendo numa cama, 90, não, é vivendo. A gente vai ter mais vida por conta dos avanços que a medicina está fazendo. Então você vai conviver com as pessoas por muito mais tempo. Antigamente só casava, quando chegava lá pelos 40 anos já estava, a mulher já tinha morrido de parto, não é? O homem já tinha sofrido um problema de uma infecção, não tinha antibiótico, já morria mesmo. E aí, quer dizer, as coisas eram mais curtas. Você vivia 20 anos de casado, você chegar aos 60 anos, você vê que na história do nosso, quer dizer, até os 60 anos. Morreu jovem, não, morreu foi velho. Porque não tinha antibiótico, não tinha nada. Se desse um negócio, não tem um médico. Se der uma pedra no rim, o que faz? Morre. Então quem chegava até essa idade é porque, nossa, tinha recursos extraordinários para conseguir chegar até os 60, 70 anos de idade. E aí que nós iremos conviver com as pessoas, trabalhar com elas nesse processo de natureza das provas, e diz a doutrina espírita, só 2 caminhos nos aguardam ao final da jornada. Porque como nós somos seres pensantes e que raciocinamos, quando eu convivo com alguém muitos anos ali, direto com ela, aí de repente vai surgir um sentimento. Ou eu saio deste relacionamento com esse alguém com uma sensação de que ele é uma pessoa afim a mim, eu desenvolvo por ele um laço de afeto, ou este sujeito me incomoda, me aborrece, me irrita e eu gero com ele um laço de desafeto. No dizer da doutrina espírita, você só tem essas 2 saídas. Você conviveu com alguém, quando sai da existência,
ou sai com uma relação de afinidade, ou com uma relação de desconforto, ou pior coisa do mundo é conviver com aquela pessoa. Nossa, que coisa horrível. Isso não quer dizer que a pessoa, quando é afeto, não tenha nem um pedacinho que a gente não goste. Não, ela até tem um pedacinho que a gente não gosta. Mas o resultado é um resultado de afetividade, de afinidade. Enquanto que aqui eu tenho como síntese uma rejeição, uma sensação de que o outro não me é mais interessante. Por quê? Porque ele veio até mim pela natureza das provas, ele veio pelas circunstâncias do livre-arbítrio. Mas depois de tanto tempo convivendo, impossível dizer que ele não me provoca nada. Difícil você, por exemplo, estar casado com alguém 50 anos e dizer: não sinto nada pelo fulano, nem mal nem bom, não sinto nada. Não dá, porque ou você desenvolve uma relação de afeto ou de desafeto pela pessoa. E isto aqui, quando a gente define uma relação de afeto ou de desafeto, nós estamos dando um sinalizador para a vida, que vai evidentemente trabalhar esse nosso sentimento e nos devolver isso na forma de lição. De que maneira? Aqueles espíritos que se vincularam a nós e que produziram através da relação conosco laços de afetividade, esses companheiros continuarão ligados a nós, porque é gostoso estar junto deles. É bom estar com eles. Eu sinto prazer na companhia dessas pessoas. Qual é o futuro desta relação de afinidade? Qual é o resultado dessa história? O resultado dessa história é que há a tendência de que esses companheiros se busquem. É o natural. Ora, se nós somos afins, a tendência é que a gente vá procurar afinidade nos tempos futuros. De que maneira? São dois companheiros afins. São dois companheiros afins. Um desencarna e o outro fica. Esse que está desencarnado, muito provavelmente, convive na atmosfera psíquica do outro. Convive ali, participa das ideias, ele sonha com o outro, a pessoa está próxima. Quando este chora, esse vem para consolar ou para chorar junto. Quando este se alegra, esse vem para se alegrar junto. Ele convive nas imediações do outro. E aí, nesse processo de convivência, essa relação de afinidade, ela se estreita, ela se prolonga no tempo. Aí esse companheiro que estava encarnado desencarna. Os dois voltam a se encontrar no plano espiritual. E pelo processo de afinidade que tem, sentem prazer em estar juntos, em continuar próximos. No futuro, eles vão reencarnar. O que pode acontecer? Pode acontecer que um reencarna e o outro não. Mas o fato de que esse não reencarna significa que ele esteja longe. Ele não reencarna, mas continua próximo, apoiando, envolvendo, assistindo o companheiro. Ou às vezes eles reencarnam. Reencarnam próximos, como irmãos, filho, mãe, marido, mulher, sei lá. Mas eles vão viver uma relação de proximidade em função do histórico de afinidade que eles possuem. Esta afinidade não significa dizer que ela seja sempre uma afinidade positiva. Eu posso ter uma pessoa afim que gosta de um negócio que eu também gosto, mas os dois gostam de um negócio que é ruim. Digamos que eu sou um alguém e tenho um espírito que, olha, esse cara é meu colega, porque toda vez que a gente sai para beber, a gente bebe junto, a gente cai junto, um vomita em cima do outro, e a gente está sempre junto, quando bate num outro avança. Olha, meu amigo inseparável. Nós ficamos com cirrose junto, morremos junto. Então ali, isso significa dizer que se eu tenho um laço de afinidade com alguém, não quer dizer que obrigatoriamente isso aqui seja uma coisa positiva. Eu posso ter uma afinidade
por um aspecto negativo. Aí eles vão desencarnar e um vai continuar gravitando em torno do outro, estimulando aquilo que o outro gostava. Eles vão desencarnar, eles vão se encontrar e vão continuar juntos e etc, 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 etc. E pode acontecer que de repente um avance, descubra, não, isso não é bom, avança. E quando um avança, ele tem a preocupação com o que ficou. Ele quer buscar o outro. Então é possível que mesmo havendo afinidade, aconteça um distanciamento entre os afins, sendo que este que avança tem a preocupação com o que ficou para trás. E ele sempre procura trazer o companheiro que ficou. Às vezes, ele consegue levar o outro para onde ele foi. E tem vezes que o outro não concorda com a mudança que o outro fez e rompe essa afinidade. E a afinidade que existia desaparece. Só que a afinidade desaparece quando os espíritos têm interesses que não estão alinhados com o bem. Se eles têm interesses alinhados com o bem, a tendência é que esse processo de vinculação se torne cada vez mais forte e que eles continuem juntos, estabelecendo um processo de sintonia a partir da afetividade que eles desenvolveram entre si. Quando esses espíritos desenvolvem essa afetividade a tal ponto de estarem sempre juntos em todas as coisas, participando de todos os projetos juntos, e quando encarnam juntos, ou quando um não encarna e o outro sim, eles ficam muito próximos, mantendo vinculação muito estreita, e há uma relação de busca e de amor muito forte entre eles. Nós conceituamos isso dizendo que neste caso estas almas se elegeram mutuamente para se chamarem de almas gêmeas. O que não quer dizer que Deus cria almas gêmeas. Deus não cria almas gêmeas. As almas é que se tornam gêmeas, que se gemeleiam, tá bom? Elas é que vão buscar a gemelitude ao longo do curso da vida. Aí elas vão procurar uma identidade em que elas se encontram e dizem: nossa, você é a razão da minha vida, você é o amor da minha vida, você é tudo, né? Aquelas coisas. E aí pode ser um caso de alma gêmea ou de alma gemida, porque tem muito assim, né? Às vezes a pessoa está numa carência doida e aí todo mundo quer me encontrar, agora é minha alma. Não, esse agora é. Esse agora é. Eu conheci uma moça, é verdade, minha terra, e ela tinha um CD, não era um CD, era LP, né? Com assim, você, o amor da minha vida, não sei o que mais e tal. E aí em cima já estava apagado várias vezes, porque ela dava o CD, aí brigava, me dê o CD, aí ela pegava de volta. Ela gostava muito desse LP, era LP ainda na época. Aí ela encontrava outro, ela pagava o nome do cara, trocava só o nominho, aí dava pro outro, aí devolvia assim ia. Mas isso existe, né? Que é aquela vontade de encontrar aquele parceiro maravilhoso daquela cena da praia, que eu não sei de onde tiraram aquilo, que corre um daqui, corre um de lá, né? Não tem aquela cena na praia, aquela cena, não sei de onde tiraram aquilo, mas todo mundo sonha em encontrar. Eu não sei o que faz na praia, corre, se abraça e... né? Mas as almas gêmeas são um conceito admitido pela doutrina espírita, quando considerado este fenômeno como sendo um processo natural da escolha consciente das almas que se intitularam uma à outra assim. Mas Papai do Céu não consagrou ninguém a ninguém, conforme está exarado no livro dos Espíritos. Muito bem, então esses companheiros que constituem laço de afeto, eles vão continuar juntos. Se for uma afetividade no sentido de buscar coisas positivas, a tendência é que eles continuem juntos
por todo sempre. Se eles estão afins em algo não muito bom, há a necessidade de uma revisão de valores e é provável que eles fiquem juntos ou não. Que a afinidade entre eles acabe se desfazendo na hora que um caminha muito e o outro fica para trás. Mas, geralmente, o que vai na frente tem muita preocupação em não deixar o companheiro que ele ama na retaguarda. Isto vai acontecer na condição dos laços de afeto. E o que é que vai acontecer no outro braço, quando nós desenvolvemos pelas pessoas que nos circundam laços de desafeto? Diz-nos o Espiritismo coisas muito interessantes a esse respeito. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre aquilo que o Espiritismo fala é que, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, quando alguém faz alguma coisa para outro alguém, não existe na obra espírita a necessidade de a gente dizer assim: ah, fulano agora vai ter que pagar o que ele fez, porque ele bateu nela, então agora ele vai ter que apanhar. Então, se ele era um marido violento, ele vai nascer agora uma mulher frágil, magra, e que não consegue nem gritar, e ela vai nascer o marido dele, forte, robusto, para dar muito nela, para botar no eixo, porque como ele bateu, quem bateu vai apanhar. Se as coisas fossem assim, a gente nunca conseguiria caminhar espiritualmente, porque aquele que bateu vai apanhar, então quem bateu agora vai ter que apanhar amanhã, então virava uma loucura, um círculo vicioso de dor que não teria como a gente andar. E há uma citação no livro Ação e Reação de André Luiz, que eu só encontrei lá. Não encontrei isso na obra básica, mas na obra do André Luiz tem, e eu achei curioso, então passo para vocês. Lá diz assim, que quando alguém passa por algum drama, por algum karma, por alguma dificuldade, por alguma coisa ruim, e ninguém concorreu para que aquilo acontecesse, é um sinal de que o karma está no fim. Está dito isso lá. O que eu quero dizer? O sujeito foi para a festa à noite, aí ele criou uma confusão com o outro, eles brigaram, aí um que estava mais aborrecido pegou uma arma e matou o sujeito na festa. Se encarnou ali. Segunda situação, o cara brigou na festa, foi aquela confusão, mas no frigir dos ovos acabou, o pessoal na turma deixa disso, parando a conversa, eles foram embora e foram esperar o ônibus debaixo de uma marquise, estava chovendo, a marquise desabou e esmagou o cara debaixo da marquise. Então esse que desencarnou debaixo da marquise, ele não teve ninguém que concorresse objetivamente para o desencarne dele. Então esse não encontrou ninguém na trama para ser o seu algoz. Esse está em melhores condições, na visão lá do André Luiz. Então é um dado para a gente pensar. Ele está numa melhor condição do que, de repente, um outro que tem uma determinada circunstância espiritual que o outro vem e mata a pessoa. Muito bem, então vamos para cá, para o que nos interessa. Quando nós desenvolvemos uma relação de desafeto com outro alguém, o que mais importa não é o acontecido, o machucamento, olha, ele me bateu 5 vezes, ele me bateu 3 vezes, 1 vez, meia vez, não interessa. O que importa aqui não é, na verdade, o que se deu, não é o que objetivamente aconteceu, mas é o grau de machucamento que eu me permiti sentir com aquilo que se deu. Às vezes você tem um pai que é violento, que tem 5 filhos. Aí você vai conversar com os filhos, aí como era seu pai? Nossa, meu pai era um monstro, meu pai era um bicho, ele batia demais, eu tinha horror dele. Aí o segundo, como é que era seu pai? Meu pai era um homem, coitado, meu pai era um infeliz, um incompreendido, Aí o terceiro, meu pai era um alcoólatra, que fazia um monte de bobagem. Aí teu pai, meu pai, na verdade era um fraco,
Eu tenho pena do meu pai. Hoje eu entendo o que aconteceu, porque ele, na verdade, foi uma vítima da educação que meu avô deu para ele. Então, cada filho que sofreu o mesmo processo educativo tem uma leitura diferente do mesmo pai. Por quê? Porque cada um de nós tem uma história distinta e uma maneira diferente de representar dentro de si aquilo que acontece lá fora. Nós, quando experimentamos alguma coisa, nós vivenciamos algo e armazenamos isso dentro de nós. A maneira como nós armazenamos é completamente diferente de um para o outro, porque cada um armazena as histórias de acordo com seus valores pessoais. E na hora que a gente armazena é que está a realidade para nós. A realidade para nós é aquilo que você armazenou em si. E daí que, quando eu tenho uma relação com o outro, que é um laço de desafeto, um laço de desamor, não importa tanto o que se deu, mas importa o que ficou em mim daquilo que aconteceu na minha relação. Porque aquilo que eu levo em mim é o que de fato interessa. É o que eu construí na minha individualidade. E aí, por exemplo, a gente vai encontrar pessoas que, em função de um laço de desafeto, de desamor, mantêm um ódio terrível da pessoa. É um processo a ser educado. Não importa se o outro é algoz ou não. Eu estou preocupado é com você que ficou magoado. A questão é o que aconteceu conosco. Porque a gente tem muita tendência a dizer o seguinte: se houve uma relação de desafeto, se alguém machucou outro alguém, então agora esse que fez deve para o que apanhou. Não. Vai depender das circunstâncias todas do que aconteceu. Porque as coisas funcionam assim, segundo a literatura espírita. E aí André Luiz, novamente na mesma obra, Ação e Reação, diz a mesma coisa, quando ele fala que, na verdade, quando duas pessoas entram em conflito, não seria correto dizer que um deve para o outro, porque no fundo, ninguém deve para ninguém. Nós devemos para a lei e para nós mesmos. Então, quando eu agrido outra pessoa, digamos que nós tenhamos uma relação de desafeto, e eu agrido você, se eu agrido, o problema não está na minha relação com você, o problema está em mim. Eu sou violento, eu sou bruto, o problema está na minha natureza, e é isso que precisa ser educado. Conclusão: quando alguém agride outro alguém, isso não necessariamente gera um vínculo entre os dois. Porque tem muita gente que diz assim: ai meu Deus, e agora? Porque meu marido agora fez tal coisa, então agora eu estou frita, porque agora eu vou estar com ele. Eu odeio ele, então agora eu tenho que aturar, tenho que engolir, porque para poder estar com ele, não estar com ele. Isso é uma bobagem. Ninguém é obrigado a estar com ninguém. Se alguém nos agride e nos fere, você não está vinculado a ele. Por exemplo, você vem andando na rua, aí você bate o carro do outro. Aí pronto, meu Deus, criei um karma. Agora criei um karma porque eu bati o carro dele, dei um prejuízo de 30 mil. Então já sei que na próxima edição vou perder 30 mil. Vou perder 30 mil. Porque bati o carro do outro, vou perder. Não há esta matemática de quando eu agrido, eu necessariamente sou alguém que me vinculei ao outro. Não existe obrigatoriamente uma vinculação entre o agressor e o agredido. O que existe é o agressor em si mesmo na sua violência e o agredido em si mesmo e a sua mágoa. Isso existe. Este em si mesmo com a sua mágoa, este em si mesmo com a sua violência. Cada um com seu karma, cada um com o seu. Então as coisas funcionam mais ou menos da seguinte maneira: se, por exemplo, eu tenho aqui alguém que é o meu agressor, esse é meu agressor, me agride, e quando ele me agride, eu não me magoo, ele me maltrata, mas eu não guardo mágoa, eu não tenho o que resolver, porque eu estou resolvido. Eu não tenho o que resolver, então eu não tenho problemas com o meu agressor. O meu agressor tem, mas eu não tenho. Então, se ele me agride e eu não me magoo, eu estou livre.
Se ele me agride, eu me magoo, aí eu tenho problema, aí eu tenho coisa para resolver. Mas se ele me agride, mas eu não me magoo, eu não gerei necessariamente vínculo entre eles. O que nós não podemos fazer é cair no outro extremo. Da pessoa que tem alguém violento em casa e diz, isso me bate, porque eu gosto de apanhar mesmo, porque eu não mereço, eu sou um espírito rebelde, então você é um instrumento de Deus, vai fazer eu aprender a ser humilde, me bate. Que aí já é um problema de masoquismo, aí já é um problema, tem que procurar um psicólogo, cadê a Dani? Tem que procurar um psicólogo para se tratar, porque não é o normal, nós não estamos atrás de comportamentos patológicos. A gente tem que ser capaz de, acontecendo as coisas, não assumir aquela posição de subserviência, de ficar se arrastando pelo chão. Ele me bate, mas eu amo ele mesmo assim. Não, a questão é não guardar mágoa, mas as ações que tiverem que ser tomadas, que sejam. O problema é eu dentro de mim mesmo. Daí que se eu tenho alguém que é meu agressor, e esse é o meu agredido, esse agredido, se não guarda mágoa, está liberto. Está liberto. Se não, já pensou? Mahatma Gandhi morreu com um tiro. Aí o cara que matou Mahatma Gandhi está enrolado com ele, vai ter que encarnar de novo com o irmão dele. Matou, vai ser o pai do Gandhi agora. Não. Se o Gandhi guardou mágoa do sujeito, é outra história. Se não guardou, não tem vínculo. Não guardou, não tem vínculo. Por isso que Jesus dizia, perdoa aquele que te fere, não guarda mágoa, porque quando eu não guardo mágoa, eu sou livre, aí eu sou liberto para seguir o meu caminho. Eu sou livre quando eu perdoo. Então o perdão, ele não é um conceito teológico, ele é uma necessidade para que nós sejamos felizes. Só que a gente inverte isso e trata o perdão como se o perdão fosse uma humilhação. Não. Eu não vou me humilhar. Não vou me humilhar. Eu não vou dar perdão. Não me humilho. Eu não me humilho. Aí não se humilha, se ferra. Pronto. Simples. Mas qual é a religião que nos diz não perdoe, vá lá e perdoa, ama, não é assim? Mas a gente teima de seguir pelo caminho às avessas. Aí sofre. Por quê? Porque não quis abrir a mão para perdoar as pessoas que nos feriram. O perdão, ele tem que ser de maneira exata e sincera. Não é nem a vingança e nem a subserviência. É uma medida exata que a gente tem que achar no nosso comportamento, que não leva para frente aquilo que o outro nos fez. Quando a gente diz assim, tudo bem, eu te perdoo, mas eu não te quero ver nunca mais. Te perdoo, mas não me procura nunca mais. Né? Você está perdoado, mas o seu filho você nunca mais vai ver. Olha, perdão maravilhoso. Quando a gente perdoa, a gente tira do coração aquele sentimento, até de não querer encontrar. Perdoar é difícil, tá? É difícil, não é fácil. Mas é o único meio de nos desenlaçar do nosso algoz. Se você não perdoa, aí você se enrolou. Mas se perdoou, estou livre. E há companheiros que dizem assim, mas eu não posso perdoar. Porque se eu perdoar, aí vai ficar no bem bom. Quer dizer, o cara faz, e ele ainda foi e perdoou. Nem tosse. Fez, agora ele vai pagar. Vai pagar. E eu junto. Vai pagar e eu junto. Na verdade, ora, se nós não devemos um para o outro e sim para a lei, quando eu perdoo, eu libertei a mim mesmo. Mas ele está com ele mesmo e com a lei. O problema dele, Deus cuida. Se eu quero seguir a minha vida sem ter vínculo com ele, solta. Se você soltar, você está livre. Se você prender, é complicado. Então solta. E o que vai acontecer com esse companheiro que desencarnou? Qual é o resultado para ele? Bem, este que desencarnou e que era o algoz, vai ter uma consequência. Qual será?
ele tem um processo de educação interrompido, porque ele deveria ter alcançado uma determinada grandeza espiritual que ele não alcançou, pela violência, pela brutalidade, pelo egoísmo, pelo orgulho, por aquilo que quer que ele tenha feito, que magoou o outro. Ele está com o seu processo de educação atrofiado. Então ele vai precisar continuar o processo de educação dele. Mas é ele com ele, não é ele comigo. Eu não guardei mágoa. Ele vai seguir com outros. Ele não tem a necessidade de encontrar comigo obrigatoriamente. Ele segue tendo o seu processo de educação com outras pessoas. Então, por exemplo, eu era, digamos, um filho teimoso, desobediente. Meu filho, não faça isso, meu filho, não faça aquilo. Não, mas eu vou fazer. Meu filho. E você fez tudo o que podia. E o seu filho fez e aprontou. No final vendeu a casa com você dentro, não é? E você foi para o asilo sem ter nada, e ele ficou com todas as suas coisas, enganou você. E no final ainda deu um remedinho para provocar uma eutanásia mais rápido, para ficar com a resto da herança que sobrou. Então esse cara, se eu, por exemplo, como pai, guardar mágoa dele, eu estou me vinculando a ele, me vinculando ao processo evolutivo dele. Se eu o perdoo, ele, que tem aqui uma ficha corrida de violência, cupidez, ambição, egoísmo, assassinato, etc e tal, vai encontrar as experiências que ele precisa com outras pessoas que não necessariamente eu. Ele estará entregue às experiências que ele precisa. E aí companheiros vinculados à natureza das provas vão alcançá-lo. Ele pode, por exemplo, nascer numa família que ele não conheça ninguém, e aí essa família o abandona, ele não tem pai nem mãe, vai para um abrigo, de lá ele perde a concessão de ter pai ou mãe. Então tem toda uma história para ele, e eu não estou fazendo parte disso, por conta da minha não mágoa. Quando eu não guardo mágoa, eu estou liberto do processo evolutivo dele, certo? E ele vai encontrar as pessoas que vão produzir nele o processo educativo que ele precisa. Agora, se, por exemplo, este alguém que foi um magoado, esse aqui está magoado, diz não, mas ele vai pagar pelo que ele fez, cria um vínculo espiritual, aí se vincula. E aí quer dizer, ele tem um karma para resolver, e eu também tenho um que é o da mágoa. Então eu preciso resolver a minha mágoa, e ele precisa resolver o da violência. Nas circunstâncias em que a vítima se magoa, aí você pode aproximar os dois. Eu remeteria você ao capítulo 18 do livro Momentos de Decisão, uma mensagem chamada Culpa e Resgate, que diz assim, não são palavras minhas, são de Marco Prisco, abre aspas, ele diz: se você tem algo contra outra pessoa, vá e peça perdão. Vá e peça perdão. Não deixe para depois. Procure a pessoa e peça perdão. Se você tem alguma coisa, vai e procure e peça perdão. Palavras do Espírito. Peça perdão. Se o outro lhe der perdão, você está livre. Se ele não lhe der, problema dele. E se você não pedir, problema seu. Procure a pessoa. Existem uma série de técnicas para você trabalhar a questão do perdão particularmente, não é? Difícil, muito difícil, né? A gente poderia até, numa próxima terça-feira, até conversar um pouco mais sobre essa questão em particular. Mas existe, da parte do Cristo, um roteiro de como você fazer para trabalhar a questão do perdão.
Mas sabe por que a gente sente mágoa? Porque a gente não admite perdoar. No fundo, isso aí está no livro dos Espíritos, quando fala, será que existe algum arrastamento do homem que é irresistível? Eu acho que isso é a questão 913, se não me engano. Existe algum arrastamento do homem que é irresistível? Porque às vezes as pessoas querem tanto mudar, querem, mas elas não conseguem. O que será que impede a pessoa de mudar? Respondem os Espíritos. Quando os homens querem mudar e não conseguem, é porque lá no fundo não quer. A pessoa quer, mas lá dentro mesmo, mas se pudesse continuar, era tão bom. E aí isso impede a mudança verdadeira. Quando no núcleo da vontade está o desejo resoluto de mudar, o homem muda. Só que o que acontece é que nós queremos mudar, não porque estamos convencidos de que o mal é bom, o mal é ruim, mas é porque as circunstâncias sociais estão nos obrigando a tomar uma decisão que a alma não quer. Aí você diz, oh meu Deus, eu tenho que mudar. Aí você vai fazer aquele esforço miserável, porque tem que fazer. Mas o coração não quer que seja feito. Aí você dá um passo para frente e depois dá um passo para trás. Por quê? Porque não houve a mudança verdadeira. Essa é a razão que os Espíritos dão para essa questão da mudança, né? Mas o perdão realmente, ele é uma questão muito difícil. Ele é muito difícil. Tão difícil que ele era o eixo central da discussão de Jesus. Era o amor ao próximo e o perdão das ofensas. Era tão magno que era o tratamento essencial de Jesus. O amor ao próximo, o perdão às ofensas, o desapego dos bens terrenos e o combate à hipocrisia. Esses 4 eixos eram o trabalho de Jesus. Bom, vamos lá, voltando para cá. Então, quando alguém se magoa, ele cria vínculos. E a mágoa pode vincular. Então, quando a gente tem um algoz e diz assim, nossa, esse cara, ele era meu inimigo do passado e agora está comigo hoje, é porque o laço ficou. Muito provavelmente o perdão que deveria ter acontecido não aconteceu. E aí criou-se vínculos que tornou essa relação mais estreita, e aí você retornou com esse laço de desafeto. Quer dizer, ele era pela natureza das provas, se tornou um desafeto, não conseguimos trabalhar, guardamos mágoa, então a mágoa vincula. Se tiver mágoa, a tendência é vincular a pessoa. Outra situação que pode acontecer: 2 pessoas, um algoz e uma vítima. O algoz cometeu o erro e no plano espiritual percebe que fez bobagem e se modifica e se transforma. A vítima não perdoa. Miserável, desgraçado, me acabou, me destruiu, não pode. E esse avançou e o outro ficou. Aí o que vai acontecer? Este vai encontrar os mecanismos dele lá para resolver o problema, sem necessariamente estar próximo dele. E aí você vai encontrar pessoas assim, mas eu era vítima e ainda continuo sofrendo. Vai continuar, porque tem o prazer de ser vítima. Então há pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico disso. A pessoa hoje traz o rosto deformado, com marcas, sinais fortes. Aí a pessoa assim, olha, faz uma regressão, morreu na Inquisição, queimado. Mas não é possível. Já fui queimado lá, enganaço todo sapecado, não é? Como é que pode? Por que isso? Por quê? Porque o problema está na mágoa. A mágoa que se tem produz esses fenômenos. Eu tenho uma pessoa que nasce com um problema no pulmão o tempo todo ruim. O que é isso? Isso aí é que ele lutava espada e matou o outro com a espada. Pode até ser, mas pode ser que ele seja vítima, que foi apunhalado pela espada e vive a mágoa, a dor, a perda, a angústia, e aí carrega o sentimento do apunhalado. Aí ele reencarna, aí vem com um problema. Quer dizer, se eu não me magoar, o outro, que é o meu algoz, vai encontrar diante da vida forma de se liberar da sua culpa. Deus sabe como. Se eu me magoar, eu crio a possibilidade bastante forte de me relacionar com esse companheiro e reencarnar próximo dele. Porque eu tenho mágoa, ele tem a violência,
e aí a gente volta a se encontrar para tentar ajustar os nossos papéis. Se eu guardo a mágoa, mas ele caminhou, aí eu vou ficar com a minha mágoa, eu e eu, sem a necessidade de encontrar com o companheiro. Então nós temos aqui várias situações. Primeira é a situação em que o algoz está endurecido e eu perdoei. Então ele vai se resolver. Segundo, o algoz endurecido e eu endurecido. A tendência é o encontro dos dois. O algoz se liberou, mas eu estou endurecido. Então eu vou me resolver com outro grupo de pessoas. Ele não mais. Agora, existe uma quarta situação que é muito interessante, que é o fato de que a gente tem mágoa daquele que nos feriu, e isso nos vincula. A gente vem anos e anos a fio, existências e mais existências, vinculados a esses companheiros, que nós criamos vínculos de desafeto com eles, e aí começamos a participar de determinadas religiões, e tem que se perdoar, perdoa, não perdoa, até que a gente aporta na doutrina espírita, e diz: olha, meu filho, se você quer se ver livre dele, perdoe de uma vez. É mesmo? Claro. Se você perdoar, mas é de todo o coração, você fica livre dele. Ai, vou ficar livre desse miserável, nem acredito, graças a Deus. Então eu vou fazer o que for possível para perdoar. E a pessoa faz tudo, e ora e pede: meu Deus, e arranca, que eu quero que arranque essa mágoa, eu quero ficar livre dele, eu quero ficar livre porque eu não aguento mais. E consegue, gente. Faz um esforço tão grande que consegue realmente se liberar. Por quê? Porque se sublima espiritualmente. E aí passa a condição de um espírito de mais evolução espiritual. Quando isso acontece, quando a gente rompe o laço do desamor e perdoamos de maneira resoluta, a gente cresce como espírito. E a consequência da gente crescer como espírito é olhar a vida de maneira diferente. Quando a gente consegue fazer isso, a gente olha para o nosso algoz e sente dó. E diz: mas eu não posso deixar ele sozinho. Ele precisa de ajuda. Ele é mais frágil do que perverso. Ele precisa de apoio. Eu não posso deixar ele só, porque se eu deixar ele só, ele vai fazer mais bobagem. Você conseguiu desenvolver afetividade por ele. E o que vai acontecer como consequência? A pessoa vai dizer: antes eu vinha agrilhoado a ele pela mágoa, mas eu tirei a mágoa e estou livre, tão livre, mas tão livre, que na minha liberdade eu decido estar com ele. E isso acontece demais, em que espíritos que não necessitariam mais a convivência com determinadas entidades, por um processo de crescimento espiritual, vai e diz: não, mas agora sou eu que estou optando por você. Eu quero você. E intercede para pedir por aquele que foi seu algoz. Mas como isso? É a lógica das almas evoluídas. Nós ainda não temos condição de compreender. Algumas pessoas, quando ouvem isso, se revoltam, porque assim: puxa, mas eu queria tanto perdoar para me ver livre dele. Aí eu perdoei e agora eu estou agarrado no peito de novo. Não é possível. Mas é uma questão de livre-arbítrio agora, de você querer ou não exercer esse papel. É nessas circunstâncias que nós encontramos determinados laços familiares que a gente não consegue entender, que se expressam quando dizemos assim: mas meu Deus, não é possível que essa mulher não desista com tudo que já aconteceu. E ela vai. Tem uma rebelião no Urso Branco, ela está lá na porta. O filho dela é a pessoa mais abjeta para a sociedade. Meu filho. Só vê como meu filho. E aí aquele desespero: vão machucar meu menino. O menino que vão machucar é o menino machucador, que ela está preocupada. Mas na visão dela, aquela criança que está ali é o filho dela, que é parte desse processo. Muitas dessas entidades que estão nessa condição são almas preocupadas com o progresso do outro e que não medem esforços para buscar as pessoas. E aí nós encontramos toda essa gênese de laços, de desafeto que acabam acontecendo dentro dos grupos familiares.
Por quê? Porque aqui, na condição dos laços de desafeto, nós vamos ter vários fenômenos que poderão acontecer. Nós temos, por exemplo, o algoz endurecido. O algoz está endurecido aqui e a vítima perdoou. Então nós temos aqui o algoz endurecido e a vítima já teria perdoado. Neste caso, a vítima está livre e o algoz está encerrado na sua própria dor. Nós temos a situação do algoz endurecido e a vítima também endurecida. A vítima também endurecida. Quando nós temos vítima endurecida e algoz endurecido, a tendência é que se criem grilhões que prendam as duas entidades. Se eu tenho um algoz que se levanta, o algoz se levanta e a vítima continua presa na sua mágoa, então ele vai encontrar experiências, vítima, experiências para resolver o seu problema. E se eu tenho a condição de um algoz endurecido e uma alma que estava com ele, que era a vítima, que se levantou de maneira grandiosa, há a possibilidade dessa alma vir buscar aquele que ficou para trás. Conclusão: os laços de desafeto, eles têm uma tendência de permanecerem próximos de nós. Isso não quer dizer que obrigatoriamente, quando alguém fere outro alguém, ele vai resolver o problema com a mesma pessoa. No caso, digamos aqui, do algoz que está endurecido e da vítima que se levantou, esse algoz endurecido deverá encontrar outras pessoas com as quais ele vai continuar o seu processo educativo. Não comigo, com outro, que vai cuidar da educação dele. Não sei se vocês conhecem aquelas pedrinhas chamadas seixo, umas pedrinhas lisas, bonitinhas, redondinhas. Elas estão assim na foz do rio. Na nascente do rio, elas estão todas pontiagudas. E elas vêm rolando pelo rio, batendo umas nas outras, e elas vão batendo e vão se pulindo. Quando chegou lá na foz, elas estão todas polidas. Por quê? A ponta de cada uma vai ferindo a outra e elas vão se pulindo mutuamente. É mais ou menos esse processo. Quando eu tenho alguém que é algoz, e esse é uma vítima que não guarda mágoa, o algoz vai ter que encontrar outra pessoa. E essa vítima vai seguir o seu caminho. Se a vítima sublimou, aí ela tem a tendência de vir buscar o seu algoz. Se ela sublimou. Se ela não sublimou, ela simplesmente perdoa, mas tem grandes arroubos de busca do companheiro. A Terra, na verdade, ela é exatamente o cenário para este caso da vítima que se levanta e o algoz que ficou, que vai encontrar com outros. Então, estão encontrando com outros aqui, e aqueles que perdoam não encontram com aqueles que ficam do nosso naipe. Aqui ficam só aqueles que vão se polir mutuamente para que a gente encontre a solução recíproca dos nossos problemas. Qual é a síntese de toda essa história? A síntese de tudo isso é que nas condições atuais da existência na Terra, as nossas famílias, elas são formadas a partir de vínculos espirituais que têm naturezas distintas. Nas nossas famílias, portanto, no grau de evolução que nós nos encontramos, quem são os elementos que compõem o nosso grupo familiar? Nós temos um elenco de espíritos que vem do passado através dos nossos laços de afetos e que estão atraídos para o nosso grupo familiar. Quando falo atraídos para o grupo familiar, eu não quero que a gente pense simplesmente encarnados, mas são atraídos para a atmosfera doméstica, para a minha casa, para o meu ambiente psíquico, onde eu, minha mulher, meus filhos, meu marido, meu pai, minha mãe, todo mundo vive junto. Então, aqueles que são laços de afeto, eles comparecerão dentro da minha família.
E que laços de afetos são esses? De duas naturezas. Os espíritos que vêm se somar, porque são almas superiores, que gostam de nós, que querem o nosso bem, que nos amam, que estão ligadas a nós. E os espíritos que são antigos comparsas do passado, dos nossos delitos, e que continuam ligados a nós. Esses também fazem parte da nossa história espiritual. Eles rondam a nossa ambiência doméstica. Eles rondam o nosso círculo familiar. São os nossos companheiros de vícios, os nossos companheiros de visões antigas, que gostam de nós e que dizem, mas fulano, você quer mudar? O que é isso? Você sempre foi como nós? O que você quer agora? São espíritos que nos gostam, são espíritos afins. São afins, mas com gostos que não são os mais nobres. E aqui, os espíritos que são como se fossem os nossos mentores, ou os nossos espíritos familiares, os espíritos familiares ou os espíritos mentores estariam aí. E aqui seriam os nossos comparsas. Eles gostam de nós e estão próximos de nós. Existe uma segunda entrada de espíritos no nosso ambiente doméstico, trazida pelos nossos laços de desafeto. Quem são esses companheiros? Quem são esses companheiros de desafetos? São eles, os nossos algozes que ainda nos perseguem. São eles, as nossas vítimas que ainda nos perseguem. As vítimas que nós cultivamos no passado, elas continuam próximas de nós. Então nós temos, na verdade, dentro do ambiente doméstico nosso, esses companheiros que vêm do ontem, vêm da nossa história passada, e companheiros do hoje, do ontem, que vêm pela via do afeto, mentores ou familiares. E temos aqui uma terceira entrada, que são aqueles que estão aportando no nosso lar pela natureza das provas, e que, portanto, não têm nenhuma predileção por nós, nem nos acham bonitos, nem nos acham feios, mas são os espíritos que participam da nossa economia espiritual. E aí, essas entidades todas, elas podem encarnar ou não. Algumas encarnam em casa, na condição de filhos, e aí a gente vai ver, de repente, o encarne de um algoz do passado. Como é que ele reage comigo? Ou uma vítima, aquele que me cobra o tempo todo, me cobra. Você não faz comigo isso. E você tem que dar amor, atenção, nunca enche. A taça de amor dele está sempre vazia. Carente, meu Deus. Você não me olha, você não me quer. Tem aquela síndrome do filho do meio, já viram? O pessoal que é psicólogo que gosta disso. Que o mais velho foi o mais velho mesmo, então ele é o mais velho. O mais novo, ele é o mais novo mesmo, então ele é o mais novo. Mas e o do meio, coitadinho? Ele nem é o mais velho, porque ele não foi o mais velho, e também nem pode ser o mais novo, porque o outro veio e tomou o lugar dele. Então ele ficou no meio. Então ele é o filho do meio. Então ele é. Então ele acha que ninguém olha para ele, ninguém cuidou dele. Ninguém me cuida, ninguém me quer, minha mãe não me olha, meu pai também nem me vê, ninguém me vê, porque ele é filho do meio. Aí tem essas coisas, essas fragilidades que a gente desenvolve, que são evidentemente fatores da existência, mas que a gente não pode desconsiderar os fatores espirituais que se somam a esse. Tudo se soma, viu? A gente não pode considerar que o homem é simplesmente um ser espiritual. O homem é um ser integral. E tem aspecto biológico dos hormônios, que a gente conversou semana passada, que interferem nas ações emocionais. Nós temos aspectos psicológicos, que também interferem na nossa vida. E temos aspectos espirituais, que também interferem. Que a gente tem essas três áreas que se interrelacionam. E aí que, nesse processo, essas entidades encarnam ou não. Se encarnarem, vai ser um filho
difícil, problemático, ou o filho que é dado a um vício e você vai ter que tirar ele do vício quando você era o companheiro dele. Mas você diz, mas fulano, para de beber, mas você mesmo tem a tendência de ir. Você quer tirar dele aquilo que você está em você. E aí costumamos dizer assim, esse cara puxou para mim. Não é que puxou, foi o pai que puxou o filho, não foi o filho que puxou ao pai. Mas o pai puxou para casa um filho semelhante a ele em termos espirituais. E aí acaba tendo uma similaridade de gostos, de interesses, porque são antigos companheiros do passado que se aproximam. E ao mesmo tempo que existe esse cenário, existem as situações de bastidores que também acontecem, em que companheiros espirituais vinculados a nós pelo passado vêm por outras vias. É a empregada que engravida e a criança vai sendo criada dentro de casa, quando você vê ela virou filha. É uma sobrinha que acaba se agregando dentro da família e quando você vê ela já é mais filha sua do que de sua irmã, de seu irmão. São as adoções que acontecem, são as outras vias que se agregam nesse processo todo de vinculação para a construção da nossa família espiritual. Quer dizer, os laços que nos trazem, que nos vinculam, eles são muito maiores do que a gente pode imaginar, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, há algumas colocações nesse sentido, quando os Espíritos assim, se pudesses abraçar de um só golpe as relações que vos vinculam uns aos outros desde as existências passadas, admirarias muito mais a sabedoria do Criador. A gente é incapaz de apreciar as tramas das vinculações que nos ligam às pessoas que estão à nossa volta. Mas essa dinâmica, ela vai acontecer. Quando é que a gente vai ter esses laços de afeto? Na medida que cultivarmos hábitos negativos. Quando teremos esses? Quando cultivarmos as vinculações positivas. E esse daqui é pela natureza daquilo que vai acontecer na minha família. Você tem determinadas situações em que aparece muito a natureza das provas. Vou dar um exemplo que é um exemplo clássico desse tipo. Você pega uma mãe que nasceu lá no Nordeste, no meio do sertão. Ela tem 13 filhos. Não necessariamente aquelas crianças todas são espíritos vinculados à história dela. Ela não necessariamente conhece espiritualmente aqueles espíritos que estão ali. Muitos deles estão encarnados porque são espíritos afins ou não. Mas há alguns que vieram pela natureza das provas. Eles precisam daquela experiência. E aquela família pode dar a experiência que ela precisa. Então a alma vai e reencarna por aquela via, embora seja um ambiente estranho para ela, mas é o ambiente que ela precisa para a prova que ela tem para passar. Esse é um caso típico de reencarne pela natureza das provas que nós temos que ter. Essa é a realidade familiar nossa. E não há outra forma de nós mudarmos esse quadro que não seja uma ação nossa pessoal. Essas situações, elas não se resolvem por si mesmas. Laços afetivos não se transformam de maneira tranquila. É preciso que a gente haja em cima deles. Se a gente não cuidar das relações, elas continuarão assim. É preciso que a gente faça um investimento nisso. E esse investimento é exatamente o que a gente precisa realizar hoje, nesse atual estágio da nossa evolução. Existem muitas pessoas hoje que sugerem como soluções para os dramas familiares a ruptura dos laços. Corta o laço. Está irritando muito, manda para fora, expulsa. Mas Joana de Ângeles, ela tem uma frase muito interessante que ela diz o seguinte, que todas as vezes que nós decidimos alguma coisa a golpe de machado, nós voltaremos a ela. Tudo que você decide a golpe de machado, você volta. O que é decidir a golpe de machado? É quando diz, não aguento mais, chega e pá, toma uma decisão intempestiva. Você decidiu assim, você vai voltar a ela. Porque o processo de amadurecimento não se deu. Então não é essa a via para o tratamento das relações inflamadas. O tratamento há de ser outro. É aquele de nós trabalharmos para alterar esse processo de formação familiar para um ambiente mais razoavelmente tranquilo. Nesse sentido, vale a reflexão, para a gente pensar em casa,
de que esta família que a gente tem hoje, ela é o resultado daquilo que nós plantamos no nosso passado. Se ela é o resultado do que plantamos no passado, nós estamos plantando hoje a família que nós iremos ter na próxima existência. É só dar uma olhadinha naquilo que a gente está fazendo para ter uma visão de como será a nossa próxima família. Se nós teremos mais laços de afeto ou se nós teremos mais laços de desafeto. Somos nós que construímos isso. À medida que a gente investe nisso, para tornar as relações mais fraternas e mais amigáveis, nós estamos contribuindo para uma família mais harmônica e um processo mais feliz no futuro. Quanto mais eu tenho, endureço, me magoo, guardo mágoa, me vingo, persigo, odeio, expulso, corto vínculos, eu estou semeando agora uma nova relação complicada para o nosso futuro próximo. É uma reflexão para a gente pensar em casa, porque na verdade ninguém pode fazer por ninguém. Só nós é que podemos fazer por nós. Nem nossos pais, que nos amam tanto, são capazes de mudar os nossos próprios destinos. Cada um de nós terá que fazer a sua própria história e escrever o seu próprio futuro.